Vamos ler o capítulo 9. Levítico, capítulo 9. O texto diz o seguinte. Bom, acha aí na Bíblia Levítico, está facinho, né, pessoal? Está aí no terceiro livro da Bíblia, capítulo de número 9. Amém? O texto diz o seguinte. Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos. E oferta de manjares, amassado. Para Moisés, diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação, e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado, e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o e depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, imolou e preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo pecado, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue e aspergiu sobre o altar em redor. Como também a gordura do boi, do carneiro, a cauda e o que cobre as entranhas, e os rins e o redenho do fígado, e puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito, a coxa direita, Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. E depois Arão levantou as mãos para o povo, Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo um fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre seu rosto. Amém. Bom, esse texto é um texto daqueles que, quando a gente está lendo a Bíblia, você meio que não presta atenção, né? Vamos eliminar logo, tipo genealogia, e o redenho do fígado e não sei o quê, e o holocausto, tal, porque parece que não tem detalhes importantes. Mas esse texto é extremamente importante. Este é o primeiro holocausto que Arão vai oferecer. A estrutura da religião organizada por Deus através de Moisés compreendia o ministério de sumo sacerdote para Arão e de sacerdote para os filhos de Arão. O Arão tinha 4 filhos. Eu não lembro exatamente, Eleazar, Itamar, Nadab e Abiú. São os 4 filhos de Arão, salvo engano. E essa é a primeira vez que ele vai oferecer holocausto, ele e a sua casa. Então ele é novo nisso,
Então, pensa na primeira vez que você foi pregar, ou cantar, ou orar, sei lá, é a primeira vez. E aí, é aqui que o ministério de sumo sacerdote de Arão é inaugurado, é aqui que o ministério de sacerdote dos filhos de Arão vai ser inaugurado. E esse é o 8º dia de ministério da família de Arão. E aí você pergunta, pastor, mas se é o 8º dia, por que é aqui que vai ser inaugurado? É que por determinação divina, eu ia ler, mas é muito longo, mas se você ler o capítulo 8, é ali que começa. O capítulo 8, por determinação de Deus, o Arão, sua esposa e seus filhos, por ordem de Deus, precisaram passar 7 dias de confinamento. 7 dias dentro da tenda, sem sair, só entre eles, antes de iniciar o ministério. E aqui é o 8º dia. Aqui é onde vai começar o ministério de Arão. Se bem que o ministério já começou 7 dias atrás, mas aqui é a primeira vez que ele vai oferecer um holocausto, degolar um animal, mexer com o sangue, o fogo e tudo mais. No capítulo 8, vamos lá, dá uma olhadinha ali se você está com a Bíblia aberta. No verso 33 está dizendo assim, também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará. Então, antes de iniciar o ministério, o Arão e sua casa ficam confinados por quantos dias, igreja? 7 dias de confinamento. Então, durante 7 dias, é só ele e a família dele, ele, a esposa e os filhos, fechados dentro de casa, e no 8º dia é quando ele vai oferecer alguma coisa diante do Senhor pela primeira vez. Ou seja, no 8º dia, as festas já passaram, os parabéns já foram dados, o ministério agora vai começar. Ele havia passado os últimos dias em confinamento, 1 semana em confinamento, em santificação, e agora ele e a sua família têm o privilégio de oferecer o primeiro sacrifício oficial através do ministério sacerdotal. Quem tinha feito o sacrifício antes era Moisés, mostrando para ele como era. Se você ler o capítulo 8 e ler o capítulo 9, no capítulo 8, o Moisés derrama o sangue, coloca um pouco do sangue na ponta do polegar direito, na ponta do polegar do dedão do pé direito, da mão direita e tal, e aí nos chifres em volta do altar, enfim. Agora é a vez de Arão, ele viu como faz, agora é a vez dele. Bom, a gente sabe que todas as coisas na nova aliança tem alguma sombra na antiga. Ou seja, tudo que está acontecendo nessa aliança que a gente está lendo, quando eu falei que a gente vai ler a Bíblia, é o texto que a gente passa mais rápido, mas isso também tem aqui detalhes. Por exemplo, o nosso ministério é o resultado, quer dizer, o ministério araônico é o tipo do nosso ministério. No Novo Testamento nós somos chamados de reis e sacerdotes, então a gente olha para o ministério de Arão, o ministério araônico, como um tipo do nosso ministério. E como todo tipo, as marcas são muito importantes. Então existe muito sangue, muito trabalho, muita coisa envolvida para que Deus fosse agradado naquele sentido. E a ordem era que Arão tomasse um bode, um bezerro, um cordeiro, um boi, um carneiro, isso sem contar o azeite, a oferta de manjares, de flor de farinha amassada, tal, tudo muito parecido com o que o seu irmão tinha feito no capítulo 8. E o Arão está ali iniciando o seu ministério, está dando o melhor dele, até que algo sobrenatural acontece no último versículo do 9. Dá uma olhada aí no último versículo do capítulo 9, e você vai ver que tem algo sobrenatural. Diz assim, e eis que saindo um fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto. Então até agora, tudo o Arão está fazendo com todo carinho, não sei o que lá, e daqui a pouco vem a intervenção de Deus. Um fogo sai do céu e cai lá em cima do holocausto, é o que diz o último verso desse texto. Bom, eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar nesse texto, e o primeiro é uma provocação, é sobre o nosso chamado, e o primeiro
ponto é que o chamado de Deus não é um voo solo. O chamado de Deus não é um voo solo. Eu reconheço de verdade que alguns irmãos têm um marido que é chamado, que tem vocação, e uma esposa que não tem tanta vocação. Também reconheço que às vezes a esposa tem chamado e vocação, aptidão, vontade, desejo de trabalhar pelo reino, e o marido é apagado. O marido não está lá, é crente, tudo mais, mas não segue. Eu reconheço isso. Que às vezes numa casa um filho tem um chamado e o outro não. Respeito isso. Mas no capítulo 9 que estamos lendo, o Arão está iniciando o seu ministério. Porém, como sabemos, no capítulo 8, a gente entende que logo depois de ser escolhido, ele precisou passar um tempo, que eu estou chamando aqui de confinamento, essa palavra não aparece lá no texto, eu que estou deduzindo, mas ele precisa passar um tempo com sua família, fechado, sem contato com outras pessoas. E esse fato é um princípio importante para nós. E qual o princípio? Que antes de servir no ministério, a gente precisa conviver com a nossa família. Antes de sermos pessoas estratégicas para Deus, para o reino e para as outras pessoas, antes de você ser uma bênção para mim, você tem que ser uma bênção para a tua casa. Antes de você ser uma bênção para a minha vida, você tem que ser uma bênção para o teu pai, para o teu filho, para a tua mãe, para a tua mulher, para o teu marido. Antes de eu ser bênção para você, eu preciso ser bênção para os meus. E infelizmente hoje a gente convive pouco demais, mesmo vivendo sob o mesmo teto, está cada vez mais difícil conviver. Às vezes a gente vive como estranhos no mesmo teto. Você sabe qual é o último desejo da tua mulher, do teu marido, do teu pai ou do teu filho? Você sabe qual é a última desilusão do teu marido, da tua mulher, do teu pai ou do teu filho? Ou da tua filha? A gente não sabe coisas básicas a respeito das pessoas que moram debaixo do mesmo teto, e a gente quer saber do ministério. A gente não sabe coisas básicas a respeito das pessoas que a gente ama, e a gente quer lidar com o ministério. Não, pastor, meu negócio é o louvor, meu negócio é a pregação, meu negócio é a oração, meu negócio... Mas o que você sabe das pessoas que estão dentro da sua casa? A gente aconselha as pessoas no trabalho, os amigos pela internet, consolamos os irmãos da igreja, mas sabemos quase nada a respeito das pessoas que sentam à nossa mesa e compartilham o nosso sobrenome. E o ministério tem, vou ser bem sincero, o ministério tem esse perfil tem essa possibilidade de roubar o homem de sua família. Por isso, alguns familiares de irmãos que são muito usados por Deus, falam, mas meu pai, o negócio dele é o ministério só. Minha mãe, o negócio dela é orar pelas pessoas, mas por nós mesmos ela não ora. Talvez por isso a Igreja Católica entendeu que o sacerdote não pode ter uma família. Talvez por isso, porque você tem que se dedicar tanto ao ministério, tanto, que no século 13, 12, eu não lembro, o Papa X, que eu não me lembro, parou e falou, padre não pode mais casar. Você quer ser padre, então você tem que se dedicar somente à igreja, porque não tem como dividir. O que é um erro. Porque lendo esse texto, nós vemos o contrário. É um equívoco, nós devemos sim ter uma família e dar a ela a devida atenção, e isso só acontece quando nós realmente fechamos a porta e convivemos dentro de casa. E convivemos. E está cada vez mais difícil a gente, por exemplo, tomar a refeição com a nossa família, em volta da mesa. Então, a realidade é muito difícil conviver, porque a gente acha assim, não, mas ele é meu marido, ele vai entender que a igreja precisa de mim. Ela é minha mulher, ela vai entender que o ministério precisa de mim.
Ele é meu filho, ele vai entender que eu tenho que ensaiar, eu tenho que tocar, eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que limpar, eu tenho que orar, eu tenho que expulsar demônio, eu tenho que ir para a praça, eu tenho que fazer sopa para entregar para o mendigo, eu tenho que sei lá o quê, eu tenho que fazer a obra e a missão. E aí, na realidade, vai ficando difícil conviver, porque você acha que a pessoa tem que entender, e todo mundo tem que entender, e todo mundo tem que te entender, porque você foi chamado. Então, a gente marca para sair, para comer fora, e a gente não consegue conviver porque a gente reclama que demora muito, 30 minutos para chegar ao prato, porque você tem mais o que fazer. A gente está cada vez mais difícil parar para conviver. A gente reclama do tempo, do trânsito, de tudo. A gente reclama porque no McDonald's a comida demora ou é ruim. A gente reclama do semáforo que demora a abrir. Você percebeu que o nosso tempo parece que está cada vez mais valioso? Antes, para você usar o carro tinha afogador. Antes de usar o carro, você tinha que ligar e demorar uns minutos para andar no carro. 15 minutos. Agora você bate, pega e vai embora. Antes, para você ligar um computador, lembra como é que ligava o computador? Primeiro aparecia uma tela preta. MS-DOS. E depois, lembra disso? Aí ficava lá, e aí? Não, está carregando. Lembra como é que era para entrar na internet? Fazia uns barulhos estranhos. Quem é, sei lá, menos de 15 anos, 20 anos, nem vai saber. E não sei o que lá, daqui a pouco, pegou. E aí, não sei quantos bits, eu não sei e tal. Aí agora, sei lá, esse computador aqui, acho que eu nunca desliguei esse computador. Aí eu termino, fecho. Aí eu abro, quando eu abro, está ligado, está na página que está aqui. Eu abri e fechei, está aqui. Tem um que eu estou pregando para vocês. O texto. Quer dizer, o nosso tempo está cada vez valendo mais e a gente está cada vez reclamando mais. Você você sai para comer com a tua mulher, senta no restaurante, se demorar 30 minutos, você fala, misericórdia, como assim, não sei o que e tal. Tá, você já fez um almoço em 30 minutos? Você chegou lá, você pediu a comida, eu quero comer isso, aquilo. Tá bom. E aí, 30 minutos é muito tempo, por quê? Porque você não tem assunto para conversar com a tua mulher. Você não tem assunto para conversar com o teu marido. Então, 30 minutos é um tempo grande demais. Mas você vai chegar na sua casa, você vai fazer almoço do zero, estou falando do zero. Você faz em 30 minutos? Não, mas por que demora muito? Porque não tem assunto para conviver. E aí a gente está cada vez com menos paciência, porque o nosso tempo é precioso demais, e a gente precisa de ganhar tempo, e a gente precisa ganhar tempo para quê mesmo? Para quê mesmo? Quando Arão, ao ser consagrado, foi consagrado com a sua família. Quando Arão foi consagrado, sua família também foi. E antes de iniciar seu ministério, por ordem de Deus, o Arão passou um tempo com a sua família. Coisa que a gente não está fazendo mais. Quem é teu filho? Não, pastor, não. Quem é teu filho? Tua filha. Que desenho ele gosta? Que seriado ele gosta? Que série da Netflix que ele gosta? Por que ele gosta? Se fosse para você escolher uma música para o seu filho, que música que ele gosta? Qual cantor ele curte? Qual time? Sei lá, qual é o sonho imediato ela tem? Quais são os nomes dos 3 amigos? Dos 5 amigos dele? Os 5 amigos dela? Seu pai sabia. E sabia o nome, sabia onde morava. Sabia o nome do pai deles. A gente não sabe. Onde é que eles moram? Como é que chama os pais? Faz o quê? Vive do quê? Nós não sabemos essas informações para que a gente possa conviver. Então, eu estou no primeiro ponto, né? Hoje é dia de terminar mais cedo por conta da intercessão. O chamado de Deus não é um voo solo. O chamado de Deus não é um voo solo. Deus chamou Arão com a sua casa. Amém. A família de Arão é um tipo. Então, o que ela representa?
Para onde é que ela aponta? Em Apocalipse 5:10, a Bíblia diz que fomos feitos reinos e sacerdotes. Fomos feitos reino e sacerdotes. E como é que vai a nossa família? Como é que vai a nossa família? O Arão ficou uma semana trancado com a sua família antes do sacerdócio. E, cara, deve ser um tempo maravilhoso, né? Você tem um tempo para falar, mas hoje é para minha casa, hoje é para minha família. Fecha a porta, é nós aqui dentro. Então, antes do sacerdócio, Deus se preocupou. Deus é tremendo, né? Antes do sacerdócio, Deus se preocupou com Arão para passar esse tempo em casa com a sua família. E aí, fora isso, tem a ordem do Shabat, que é um tempo onde ele também fica dentro de casa com a sua família. Deus preparou um tempo em família para que Arão e seus filhos pudessem conviver, se entender. Vocês sabem que segunda-feira vai começar, né? Então, segunda que vem, mas enquanto isso é eu, você, nossos filhos e tal. Então, como é que nós temos convivido com a nossa família? Porque algumas famílias, filhos em especial, têm raiva do ministério do pai ou da mãe, porque o ministério do pai ou da mãe arrancou o pai ou a mãe deles. Segundo, o ministério aprovado é aquele que traz algo de Deus, aquele que tem algo de Deus nele. O ministério aprovado é aquele que tem algo de Deus. Veja que interessante. Quando Deus instruiu Moisés sobre as regras do holocausto, aí a gente tem que voltar no capítulo 6, porque o capítulo 8 é o Arão convivendo fechado com a sua família, o capítulo 9 é a inauguração do ministério de Arão. Mas o capítulo 6 não tem ainda o Arão, o Moisés está lá no monte recebendo as instruções, e Deus falando como deveria ser. E veja que interessante, quando Deus está falando para Moisés como deveria ser, quando Deus instrui Moisés sobre as regras do holocausto, uma coisa chamava muita atenção, que é o capítulo 6, vamos lá, o capítulo 6, deixa eu achar aqui, lá no final do versículo 8 em diante, está lá, aqui na epígrafe, para mim aparece assim, a lei do holocausto. A lei do holocausto. E lá pelas tantas, aqui no texto, é registrado, por exemplo, verso 8, disse mais o Senhor, dá ordem a Arão, aos filhos de Arão, dizendo, essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar, toda noite, até pela manhã, e nela se manterá o fogo aceso no altar. O sacerdote vestirá a túnica de linho, os calções de linho sobre a pele ainda nua, levantará a cinza sobre o fogo, levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este, depois despirá suas vestes, porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, um lugar limpo, o fogo, pois, arderá sobre o altar sempre, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenhas nele a cada manhã, e sobre ele porá ordem o holocausto, tal, versículo 13, que é um muito conhecido, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, tema de congresso de Assembleia de Deus, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Veja, perceba que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar, nunca podia apagar. E a pergunta é, que fogo seria esse? Porque, se você ler o texto com atenção, Deus não mandou acender o fogo em momento nenhum. Não tem um momento que ele falou assim, ó, você vai acender o fogo e vai consagrar o fogo. Não tem consagração do fogo. Não tem o acendimento do fogo. Tem Deus dizendo assim, ó, você tem que manter o fogo aceso o tempo todo. Mas do holocausto, ele fala até como tem que criar o holocausto, ele fala como tem que fazer o holocausto, executar o animal, ele fala como tem que lavar, ele dá detalhes em tudo, menos do fogo. Veja que Deus não manda acender o fogo em momento nenhum, Deus dá ordens em detalhes sobre o que fazer em cada momento do holocausto, ele manda cuidar do fogo, acendendo lenha a cada manhã, mas não existe nada sobre acender o fogo. Então de onde vem o fogo? A gente leu no capítulo 9,
Qual a origem do fogo utilizado em todos os holocaustos desde o início da história? Veja o capítulo 9, no último versículo, e perceba que esse fogo depende de algo sobrenatural. O último versículo do capítulo 9 diz assim, ao 24: e eis que saindo de diante do Senhor um fogo, eis que saindo um fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto. Esse fogo veio do céu, esse fogo veio de Deus. Por isso que não tem ordem para ele fazer o fogo, ele só tem que cuidar do fogo. Ele não tinha que gerar o fogo, ele tinha de manter o fogo aceso. O fogo será mantido continuamente sobre o altar. Então, quando a gente lê o capítulo 9, que é a prática do Arão, ele está lá preparando o holocausto, não sei o que lá, de repente um fogo sai de Deus e vai lá e acende como fala, a lenha lá, o que está lá no altar, e queima o corpo dos animais. Pastor, o senhor está dizendo que esse fogo então veio do céu? Bom, é o que o texto diz. Ou seja, o fogo que deveria ser mantido aceso o tempo todo não era um fogo comum. O fogo que deveria ser cultivado o tempo todo, cuidado o tempo todo, que lá no texto diz assim, cada manhã ele vai colocar lenha nesse fogo, cada manhã ele vai colocar lenha nesse fogo, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo é um fogo que veio de Deus, por isso que não podia ser apagado, porque se é um fogo que vem de mim mesmo, eu apaguei, eu acendo de novo, está tudo bem, mas o fogo que deveria ser cuidado era um fogo especial, porque ele veio de Deus. O fogo responsável pelo holocausto não era um fogo produzido pela combustão provocada pelo homem. O fogo que estava no altar era um fogo vindo de Deus, direto de Deus, era algo sobrenatural. Ou seja, qual é a ideia? Deus te chamou, amém, que bom, glória a Deus. Só que tem algo sobrenatural que precisa ser cuidado. Tem algo que não vem de você, vem de Deus, e que isso precisa ser mantido, diariamente precisa ser mantido. Deus deixou esse fogo sob os cuidados de Arão e sua família, e entre suas tarefas, ele tinha muitas tarefas, também estava o cuidado e a manutenção daquele fogo, daquilo que Deus deixou para eles cuidarem. Ou seja, o que Arão e sua família deveriam manter era algo que veio de Deus e não foi produzido por eles mesmos. E aí, transpassando aí o abismo cultural, temporal, teológico, o que é que Deus deixou em nós? Se nós somos sacerdotes, o que é que Ele deixou em nós e que a gente precisa cuidar? Bom, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nos dá uma pista. Verso 21 diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Nos ungiu é Deus, o Arão também foi ungido. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Ele deixou o Espírito Santo em nós. Esse Espírito não vem de nós, vem dele. E existe algo em você que não pertence a você e à sua natureza, e que não foi produzido por você, mas vem de Deus. A Bíblia diz que quando nos convertemos, o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo passa a habitar na gente, e esse habitar que é do Espírito Santo, vem de Deus, não vem de nós. Então, pastor, o que Deus deixou em nós que a gente precisa zelar? Ele deixou o Espírito Santo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 5, diz assim: mas aquele que nos confirma e nos ungiu, deu o penhor, ele também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo. Outro texto, Efésios 1, 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa esperança.
o qual é o penhor da vossa esperança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus deixou algo em você, irmão. E assim como aquele fogo que veio de Deus, veio dele, deveria ser cuidado por Arão, o Espírito Santo que é de Deus, veio de Deus e é Deus, precisa ser bem tratado em nossa vida. Aliás, a versão do Novo Testamento, de Levítico 13 a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,19. O Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, é a versão do Antigo Testamento. A do Novo é 2 Tessalonicenses 5,19. E não apagueis o Espírito. Ou seja, assim como o Arão não podia deixar apagar aquele fogo, no Novo Testamento, você não pode deixar apagar a chama do Espírito Santo na tua vida e na minha vida. Então fica muito claro que assim como o fogo que Deus precisava que precisava de manutenção para continuar queimando, e essa manutenção era diária, o Espírito Santo em nós requer a nossa atenção, o nosso cuidado, senão ele pode se apagar. Por isso, 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não extinguais o Espírito. Outra versão, não apagueis o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo em nós pode também ser silenciado. Se não houver manutenção, você perde, irmão. E quem já perdeu, sabe que perdeu, percebe que perdeu. Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que é que Deus deixou em você, irmão? E que continua queimando, ou pelo menos deveria continuar queimando. Queimando, tratando, acusando às vezes, porque o Espírito Santo faz isso, convencendo às vezes, porque é o Espírito quem convence, entristecendo às vezes, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 7, que tem uma tristeza que vem de Deus. Lá fala 2 Coríntios 7:10, 2 Coríntios 7:10, diz, eu não anotei, desculpem, porque a tristeza do mundo produz, não, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação, está aí? A tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Ou seja, o Espírito Santo está gerando a alegria ou a tristeza quando deveria. O Espírito Santo está gerando o arrependimento, o Espírito Santo está convencendo, o Espírito Santo está funcionando, esse fogo está aceso na tua vida. Porque quando Jesus falou à igreja em Éfeso, ele diz assim, eu tenho porém contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Ou seja, a doutrina de vocês está top, mas o que move, mas o fogo que acende, que aquece, que trata, acabou, terminou. Então o que Deus deixou em nós continua funcionando, continua agindo. Não continua, pastor, então tem um problema. Então temos um problema. Porque quando a gente percebe que não continua, o caminho mais fácil é o fingimento. O que é o fingimento? É o falso fogo. É o falso fogo. Todo mundo consegue fechar o olho apertando, oh Deus, não sei o quê, mas quem está dizendo que aquilo é verdade? Como aferir se é verdade ou não? Então, terceiro ponto para a gente encerrar, todo fogo fabricado por nós é falso fogo. Se um fogo é fabricado, é falso fogo. Já entendemos que o texto de Levítico 9 tem uma aplicação no Novo Testamento. É o ministério de Arão, é um tipo do ministério. Agora, veja com calma a continuação. A gente leu o capítulo 9 inteiro. Entra no 10. Vamos ler 2 ou 3 versículos do 10. O texto diz assim, ó. Levíticos 10, verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão.
Tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram o fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então subiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. O Arão tinha 4 filhos, Abiú, Nadab, Itamar e Eleazar. 2 deles, existem 2 filhos de Arão, que na sequência daquele ministério tremendo, eles ficaram 7 dias convivendo, e consagrando, e jejum, e oração, não sei o que lá, tudo bem. Aí, no 8º dia, o Arão vai oferecer, e com todo o zelo, e desceu o fogo do céu, e tal, e aí Deus falou: agora você vai manter o fogo. Lembra que eu falei que o fogo teria que arder continuamente sobre o altar? Cada manhã você vai trabalhar esse fogo aí, porque esse fogo é meu. Tem algo no seu ministério que não vem porque você é bom. Fui eu que dei, e eu que entreguei, e veio de mim, e você só tem que cuidar. Você está entendendo o que Deus está falando? Que tem algo no teu chamado, no teu ministério, que não dependeu de você, da sua capacitação, dos seus estudos, da sua leitura, da sua simpatia, da sua capacidade humana, mas veio de Deus. Tem algo no seu chamado que vem de Deus. Não vem porque você é bom, não vem porque você é boa, porque você fez o curso, porque você consegue falar, porque você tem capacitação para louvar, porque sua voz é boa. Tem algo no teu chamado que vem de Deus. Não depende de nada, nem de você, vem de Deus. Só que você precisa cuidar, você precisa manter. E esse fogo que precisa ser mantido é aquilo que vem de Deus. Aquilo que vem de Deus sempre precisa ser mantido, porque vem de Deus. Mas os filhos de Arão, o Nadab e o Abiú, no capítulo de número 10, são os tipos daquele tipo de líder, de obreiro, de homem, de mulher chamado, que prefere o falso fogo. Então tem 2 filhos de Arão que estão tentando servir a Deus com fogo falso. E o fogo falso é muito fácil de fazer, porque não necessita de trabalho. Você aperta o botão, cara, já era. Então o Nadab e o Abiú dormiram até mais tarde, sei lá o quê, o fogo que veio de Deus apagou. E agora, eles vão oferecer o próximo holocausto. Você fala: a gente faz a gente mesmo. E eles levaram um fogo produzido por eles mesmos, no incensário, e pensaram que Deus não perceberia a falta deles. Afinal, fogo é fogo. O que eles estão levando é tão parecido, ele também esquenta. Você olhando, é a mesma coisa. Como você vai saber? É a mesma coisa. E é tão fácil de fazer, rapidinho. Um fogo falso não requer manutenção. Em 5 minutos, 10 minutos, está tudo pronto. Está tudo resolvido. É só apertar o botão, já acende. É só virar uma chave e está pronto. Essa é a cabeça e a condição e a realidade de muitos homens e mulheres chamados por Deus em nossa geração. Tinha algo de Deus, apagou. E agora, não, agora eu tenho a manha, pô. Eu tenho a manha. Sabe quantas vezes eu já cantei? Sabe quantas vezes eu já preguei? Sabe quantas vezes já me apresentei? Sabe quantas vezes já dei estudo bíblico? Sabe quantas vezes já aconselhei? Sabe quantas vezes eu já orei? Sabe quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo quando eu orei? Sabe quantas não sei o que lá? Eu tenho a manha. Eu sei falar em línguas. Quer ver? E começa a falar. Eu sei fazer. Você quer ver como eu sei fazer? E essa é a cabeça de Nadab e Abiú e a cabeça de muita gente. Eles eram sacerdotes chamados por Deus para manter o que veio de Deus.
O que vem de Deus tem de manter. O que vem de Deus tem que manter. Tem que cuidar. Por isso que ele fala que o Espírito Santo é o penhor. Você sabe o que é quando você empenhora? É quando algo não é teu, mas é dado. Mas o dono vai vir buscar aí. O dono está vindo aí para buscar. Isso é penhor. Então o Espírito Santo é o penhor, quer dizer que tem dono. Está com você, mas não é teu. Você só tem que cuidar. Você não pode entristecê-lo. Você não pode apagá-lo. Mas você tem a manha, né? Você já tem a manha. Você sabe como é que ora, que a pessoa olha e fala: nossa, essa irmã ora, hein? Uau! Eles eram sacerdotes, tinham um nome de sacerdotes. Mas eles também eram pessoas comuns. Então eles queriam brincar, queriam namorar, queriam ter amizades, queriam visitar lugares que os outros rapazes visitavam, mas eles não podiam porque tinham que cuidar do fogo, não podia desgrudar do fogo. Imagina um fogo pequeno que você não pode deixar apagar. Isso requer trabalho diário, meu amigo. Não estou falando uma fogueira dessa altura, não. Aí você pode encher lá e amanhã você volta, o fogo está baixo. Não, é um fogo pequeno, você tem que, o tempo todo. Como é que você mantém um fogo pequeno aceso sem cessar? Isso trata a respeito da manutenção que um salvo deve ter com o penhor, que é o Espírito Santo. Quer dizer, a vida com Deus não se resolve porque você apenas vem ao culto uma vez por semana, 2. Sei lá. Aí você fala, isso aqui está resolvido. Não, cara. Não tem fogo que suporte 1, 2 manutenções por semana. Tem? Não tem fogo que se mantém aceso quando você dá uma atenção tão vagabunda dessa, de 2 vezes por sei lá o quê. Muitas vezes, nós também trazemos falso fogo. Por quê? O que é o falso fogo? Veja, não é que é do mal. O falso fogo é falso fogo porque não é aquele que veio de Deus. É isso. Não veio de Deus. Sabe quando a pessoa, ela está oferecendo, o que ela está oferecendo é legal, é bom, só que é dela mesmo? Esse é falso fogo. Só não veio de Deus. Eu não quero aqui dizer, porque se é de mim mesmo, então nada presta. Não, não é bem isso. Tem coisa que vem de mim mesmo que pode te ajudar, te instruir, tudo bem. Só que não vem de Deus. Vem de mim. Então o falso fogo não é um fogo do mal. O falso fogo é um fogo preparado, fabricado, mas que não vem de Deus. E é muito fácil imitar. É muito fácil imitar. As pessoas gritam como se estivessem cheias do Espírito Santo, falam em línguas como se estivessem, choram como se estivessem, profetizam, aplaudem, louvam, fazem a cara, o jeito, os trejeitos, só que é falso fogo. É eles mesmos, e vem deles mesmos. E sabe por que precisa de um fogo falso? Porque o de Deus apagou. Porque o que veio de Deus terminou. E por isso precisa do falso, porque não é profeta, não é sacerdote, não é pastor, não é louvor, não é levita, não é sei lá o que eles gostam de falar os nomes. Então agora tem que fabricar, porque se o de Deus não tem mais, o de Deus acabou, então agora vamos embora fabricar. E eles não querem admitir para os demais, e muito menos para eles mesmos, que Deus saiu. Que o que veio de Deus apagou. Que a marca que Deus deixou terminou. E terminou por quê? Porque precisava de manutenção e não teve. Precisava ser cultivada e não foi cultivada. Precisava de atenção diária e não recebeu atenção diária. E acabou. Quantas pessoas têm histórias lindas com Deus e que acabou? E que vivem agora na fama dessa história. E que vivem agora no rastro dessa história. E aí querem falar em língua igual,
Era antes. Querem pregar igual? Era antes. Querem cantar igual? Era antes. Querem fazer igual? Igual. Querem imitar o outro? Querem, aí chama, tem aquele lá, tá falando, então vou fazer igual. Então não querem admitir que o que veio de Deus acabou, estancou, parou, finalizou, zerou. E para cultivar aquilo que Deus deixou, é muito mais trabalhoso do que fabricar. Então, fabricar é muito fácil. Vamos começar a falar em língua todo mundo. Não tem pastor ensinando a falar em língua? Então, bora fabricar. Vamos fabricar. Quanto choro mentiroso. Com lágrima de verdade, mas o choro é mentiroso. Porque para cultivar aquilo que veio de Deus, isso dá trabalho, requer ambientes específicos, cuidados específicos, santificação, santidade, oração, consagração, sinceridade, porque Deus não se engana. Então não é de qualquer jeito, não. Não é só acender quando quiser. Não é só estalar o dedo. Não é só virar uma chave. Tem muita gente com a vida espiritual arruinada, mas que não admite que o fogo original foi embora. E aí a culpa é de hoje em dia, porque os pastores de hoje em dia, as igrejas de hoje em dia, as pregações de hoje em dia, os louvores. Eu pergunto, tudo isso de hoje em dia está salvando almas, tirando almas do inferno, sim ou não? Então está funcionando. Então para de colocar culpa em linguagem de hoje em dia. Eu estou cansado de gente. Ontem, pastor, estou passando por uma, porque a igreja, não sei o quê, e o pastor, e a casa caiu com isso, não sei o que lá. Eu falo, é forte o que eu falo, mas eu não vou parar de falar isso. Cada um tem a igreja que merece. Cada um tem um pastor que merece. Você vai amarrado para a igreja? Não. O pastor vai te buscar lá de Camburão? Não. Ou então por que você está lá? Então tem muita gente com a vida espiritual arruinada, mas não admite que o fogo foi embora. Não admite que o original acabou. Então a marca de Deus, lá no ministério sacerdotal, é o seguinte: eu vou mandar o fogo vem de mim, não depende de você, não é porque você é inteligente, não é porque você é boa, não é porque você fala bem, é porque eu quero. E você só tem que cuidar. No Novo Testamento, nós recebemos o Espírito Santo, não é porque a gente é bom, mas é porque Deus é bom. E a gente só tem que manter. Por isso Paulo fala assim: não extinguais o Espírito, não apaguem o Espírito, não entristeçais o Espírito no qual fostes selados. Pastor, eu apaguei, o que eu faço? Agora você tem que pedir de novo. Você tem que pedir novamente. O que Jesus falou para a igreja que perdeu o primeiro amor? Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e começa tudo de novo. E pratique as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.